Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Espiritualidade Católica. Hoje estamos aqui, como você pode observar, a gente está num ambiente um pouco diferente do nosso estúdio normal, mas estamos aqui acolhendo, recebendo hoje uma família linda, seu Zé Carlos, Dona Beth, Leonardo. Daqui a pouco vamos apresentar eles para vocês aí, mas de antemão peço para você deixar o legalzinho no vídeo, se inscrever no canal também. Importante, além de se inscrever, Leonardo, ativar o sininho de notificação, né? Isso aí, com certeza. É isso aí, ativar o sininho de notificação, porque quando a gente postar os nossos próximos vídeos, você vai ser notificado, beleza? Olá, amados irmãos e irmãs, boa noite. Dependendo da hora que você está vendo a gente, que essa graça de Deus seja sempre presente sobre sua vida. E estamos hoje aqui nesse momento, né, mais que especial. Eu estou aqui com a minha família, pai, mãe, né, o José Carlos, Dona Elizabeth, que são de caminhar também, católicos, cristãos, graças a Deus. Estamos aqui para compartilhar, né, junto com o nosso irmão André, né, sobre a igreja, sobre a família, sobre tudo aquilo que a igreja nos proporciona, né, como cristãos leigos. Então é isso aí, vai ser um bate-papo, um momento oracional também de muito louvor diante de Deus. Exatamente. E antes de começar o nosso conteúdo, já sugando um pouco de seu Zé Carlos e Dona Beth aqui, vamos pedir para que eles se apresentem, apesar que nós já falamos o nome, né? Dona Beth não, Dona Elizabeth. Mas, como é mais íntimo, Dona Beth, né? Isso. Se apresente para a gente, por favor. Eu me chamo Elizabeth, né? Sou da comunidade São Brás, sou ministra da Eucaristia, sou da Mãe Rainha, temos família, né? Então, tudo é família. E com a graça de Deus, hoje estamos privilegiados em estarmos aqui, né? Nesse grupo lindo, esse local, fazendo essa missão linda que eles começaram. Nós estamos dentro. Estamos dentro. É isso aí. Então, Dona Beth, além de ser ministra da Eucaristia, ter a honra de poder estar mais próximo de Jesus na Eucaristia. Além disso, ela também é do movimento Mãe Rainha, né? Rainha. Faz parte. Isso aí. Seu nome e de onde você está falando, por gentileza? Meu nome é José Carlos, estou aqui, né, na presença de André e família. Né, eu participo também da São Brás, sou esposa de Elizabeth, né, e a gente caminha junto há um bom tempo, graças a Deus, e precisamos caminhar cada vez mais. Às vezes a gente tem nossas falhas, nossa debilidade, mas quando a gente pega na mão de Cristo, a gente renova e recupera todas as forças. Uma boa noite, amém. É isso aí, seu Zé Carlos. Bom saber, e iniciando agora o nosso bate-papo. Eu jogo a bola para lá, vocês jogam para cá, joga para Leonardo, e aí a gente vai batendo bola, né? Mas eu quero iniciar pedindo para vocês explanarem, expor aqui para a gente um pouco da sua conversão à Igreja Católica, tanto de seu Zé Carlos quanto de Dona Beth. Vocês já nasceram em berço católico, já desde criança, desde bebezinho, ou vocês se converteram com o tempo? Na verdade, a gente se converteu com o tempo, né? Porque nós sabemos que a família católica, bem atrás, não tem essa tradição de ir para a igreja. Hoje sim, hoje nós sabemos que temos esse compromisso. E eu vim me converter para a igreja mesmo, quando eu me casei, e a gente, né, tinha uma vida mais light, mas quando a gente percebeu que tinha necessidade de conhecer Jesus Cristo mais fundo, aí sim a gente foi, conhecemos, e hoje somos totalmente de Cristo. Não podemos voltar atrás. Verdade, né? Foi uma conversão belíssima, porque a gente se conheceu, né? A gente primeiro casamos no civil, depois casamos na igreja. Mas daí para cá só caminhada, né? Tem altos e baixos, bem verdade, né? Mas a gente conseguimos e estamos até hoje. E
botamos nossos filhos, né? Catequese, batismo, crisma, todos fizeram todas as etapas, graças a Deus. Meu mais velho que está aqui do meu lado, o Leonardo, até o matrimônio também, graças a Deus, né? Tá bem, fez. E os outros estão chegando junto. Então, só gratidão a Deus por tudo. Isso aí, louvado seja Deus, né? Eu já falei que são meus pais, então a gente tem uma história já, né, dentro da igreja. Graças a Deus por isso. Então, sempre levar a família para estar trilhando no caminho de Deus. Né? Eu lembro que sempre botaram a gente na catequese. E a partir daí a gente foi caminhando. Então, graças a Deus por isso. Meus pais são exemplos, né, de como uma família deve se portar diante, né, com seus filhos. Aí eu abranjo para todas as famílias, né, que estão com seus filhos, para colocar mesmo no caminho de Deus, porque é a melhor experiência que eles vão fazer. Certo? Mas assim, a segunda pergunta que eu faço para vocês, para os senhores, é a seguinte. Bom, começou a vida cristã, né? Houve toda a conversão. Qual a experiência que mais marcou? Não é que eu lembro muito bem, né? Que a gente ia muito para Anguera também, né? Eu lembrei aqui agora. Um dos fatos mais marcantes na caminhada cristã. Mas quais são os fatos mais que vocês lembram hoje ainda da caminhada, que marcou e que reforçou a fé católica dentro da Santa Igreja? Eu, por exemplo, eu me tornei católico mesmo, assim, de verdade, lendo a Bíblia. Porque é impossível você começar a ler a Bíblia e não se tornar católico. Entendeu? Muitas vezes você lê a Bíblia e se torna católico, e por causa de má influência, conselho, família, aí você termina se desviando. Mas se você ler a Bíblia e não procurar seguir caminhos diferentes, você é católico o tempo todo, porque a Bíblia nos faz católico. Tem que ler mesmo, né? Buscar as instruções de Deus e as renúncias que vem, né, com tudo isso aí. Porque lendo, você vai se aprimorando e vai renunciando aquilo que não faz bem na família, não faz bem na caminhada, né? É como diz ele, que é meu esposo, minha família diz, né? É assim que a gente vai purificando, né? Melhorando e buscando cada vez mais o Senhor para nossas vidas, nossas caminhadas, nosso dia, as nossas necessidades e realidades. Se não for... E teve algum acontecimento nessa trajetória cristã que lembra ainda até hoje, que chamou a atenção, alguma curiosidade, dentro da igreja mesmo? Teve que vocês lembram assim, olha, aconteceu tal fato, em tal situação que fez a gente realmente se apegar com Deus e não soltou da mão de jeito nenhum. Na verdade, quando a gente começou a ingressar na igreja, assim, de missa, de sacramento e tudo mais, a gente achou normal. Eu achei normal, né? Porque eu nunca participei de outra religião, né? Apesar da minha infância ser afastado da igreja, não conhecia a igreja, mas nunca participei de outra religião. Então, quando eu entrei na igreja, foi de boa, não teve maior sacrifício. Porque exatamente, você lê a Bíblia, você vê a igreja. Você vê a igreja, você vê a Bíblia. Então não tem maior dificuldade, não. Só perseverar. Verdade. Só perseverar. Agora, seu Zé Carlos, o senhor falou uma pergunta rápida. A resposta acredito que vai ser rápida também, mas para saber que o senhor falou, a sua juventude ainda não fazia parte da igreja. Mas tanto seu Zé Carlos quanto Dona Beth, com quantos anos vocês passaram a fazer parte da Igreja Católica? Como todo adolescente, pré-adolescente, todo jovem tem, né, a sua fase de rebeldia, a gente teve também essa fase, né? Esse casamento foi... Ele trabalhava com a profissão dele era de açougueiro, o dono de casa, e já tínhamos duas crianças, né? Então, nesse tempo, era um tempo assim, de muita... do mundo mesmo, aquela coisa Sim, toda. sim. De festa, de qualquer aniversáriozinho dos filhos, a casa era cheia, os amigos e tudo. Sim. Foi bem forte, né, pra gente, assim, mas a gente teve que renunciar exatamente isso aí, né? Certo tipo de amizade, a gente foi cortando, foi quando a gente conheceu o grupo, né? Quando a gente conheceu os grupos lá dos compadres, que a gente hoje é compadre e tudo. Então foi forte, esse tempo muito forte mesmo na vida da gente. A gente saía com os meninos pequenos, precisava trabalhar, né? E aí a gente saía, trabalhava de dia, né? E de noite a gente saía para oração, para missão. Então foi um tempo muito forte na nossa vida
E nós aprendemos a renunciar isso aí depois, né? Uma Ah, caminhada e entendi. Então foi a conversão de vocês se deu depois do casamento, depois inclusive dos filhos. sim, Mas consegue lembrar quantos anos? Tinha, sei lá, 25, 30? faixa aí, né? De 20, Quando, 25, 26. quando eu me casei, eu estava com 30 anos, 29 anos, né, para ser mais exato. E aí foi num convite, né, numa reunião de convite, que convidou Beth e a mim para participar. E a partir daí, pronto, Se a gente se apaixonou. apaixonou pela igreja e ficamos até hoje, né? E pretendemos ficar eternamente, né? Porque a igreja não é só aqui, não, a igreja também é lá, no céu, né? Então, eternamente a gente vai ser igreja. Pois é. Pronto, louvado seja Deus. Eu sou suspeito em falar, né, por ser filho e na caminhada, né? Mas, assim, eu sempre notei, né, André, que a igreja sempre, quando adentrou, posso dizer assim, firmemente no coração de meu pai, minha mãe, né, e essa passou pra gente, eu vi que realmente pai e mãe foi assim, pegou mesmo de verdade, entendeu? Como eles bem acabaram de falar antes, né, como fala nossa minha vovozinha, em outrora. No tempo de outrora, De né? outrora, ela fala isso, né, na verdade aqui. Isso é verdade. Era aquela vida, né, mais light, como o pai falou aí, né, é a vida do mundo, né. Aí depois, quando teve a conversão deles, realmente eles abraçaram. E teve um tempo que a gente ia, né, lá pra Anguera, né. Eu cito Anguera aqui porque foi um dos fatos que eu lembro mais, né. Anguera. Da adolescência pra cá, nós íamos, né, com toda dificuldade, mas a dificuldade fala assim, de transporte de tempo, né, que era para ir no tempo, que era com o Pedro Regis, né? Ah, então a Anguera nas aparições de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Anguera. Sim, sim. Íamos muito lá, né? Eu fui uma vez também. A muito fazia. Era muito fazia? Fazia Sim. Era das caravanas, né? Aí aquela multidão de gente, então foi uma coisa que aproximou ainda mais. Né? Meu pai e minha mãe da vida cristã. Então, só para destacar esse ponto aí. sim, sim. Antes, Especial. antes da gente conhecer Anguera propriamente dito, a gente conheceu um personagem lá de Anguera chamado, não Pedro Regis, Pedro Regis é um vidente, João Regis, seu irmão. Irmão. Então nos convidou para um louvor, até na casa da Dona Januária, e nós fomos. A partir daí, a gente, né, entrou decididamente na igreja e depois disso que a gente foi em Anguera. A gente foi lá umas 3, 4 vezes, muito bom. Né? Hoje eu não sei como está, porque realmente eu não fui mais lá, nós não fomos mais lá, mas deve estar uma benção do mesmo jeito. Então foi a partir daí do Rosário que a gente tinha, um grupo do Rosário com muita gente, né, caminhava pelas roças, pelos povoados aí. E depois o Rosário deu uma baixada, acabou, mas a gente continuou firme, forte na igreja, né? Porque é na igreja que a gente sabe que onde está o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele é favorecido, né, na igreja. Na nossa casa a gente reza, a gente faz o ofício, mas é na igreja que a gente tem comunhão com os irmãos. Eu estou percebendo aqui que seu Zé Carlos é bem seguro na fé dele, Dona Beth também. Então vou perguntar para ele, apesar que ele já falou, ele disse que se converteu à Igreja Católica lendo a Bíblia, né? Segundo ele, não tem como a pessoa ler a Bíblia e não se converter à Igreja Católica. Eu digo segundo ele, é uma verdade, mas eu digo segundo ele por causa das palavras dele aqui. Então eu quero saber do senhor, diante de tantas religiões que há hoje, tantas denominações religiosas, tantas seitas também, mas por que ser católico? É uma pergunta que até eu e Leonardo, a gente já fez um bate-papo aqui, um vídeo sobre isso, né? Justamente com esse título, Por que ser católico? E hoje eu quero perguntar para o seu Zé Carlos e para a Dona Beth a experiência dele. Ele já disse um pouco, né? Eu sou católico porque eu li a Bíblia e não tem como a pessoa ler a Bíblia e não ser católico. Mas por quê? Pergunto no sentido de o que é que tem na Igreja Católica que não tem
em outras religiões, em outros lugares onde essas pessoas também leem a Bíblia, têm acesso à palavra de Deus, à Bíblia, mas não se converte à Igreja Católica. Por quê? O que é que tem na igreja? O senhor já falou um pouco aí, já deu um leve sinal aí sobre isso. Eu já percebi aqui, acredito que vai vir um pouco dessa resposta, mas eu quero que o senhor e Dona Beth destrinche um pouco mais isso aí. Por que ser católico? Na minha opinião, na opinião de Jesus, ser católico é tudo, porque a gente tem que procurar a verdade. No Catecismo da Igreja diz: o homem procura a verdade e quando encontra, não sai mais dela. Essa é uma vertente muito direta da Igreja. Quando você encontra a verdade, não sai mais dela. Porque quando você encontra a verdade e sai dela, você é um herege. Se torna um herege, porque você conheceu a verdade e saiu. Então, se você conhece a verdade, você tem que permanecer, porque a verdade é única, é uma só. Então, tem várias verdades por aí, mas você tem que procurar qual é a verdade de Cristo. E Cristo fala no seu Evangelho, né? Aquele que come minha carne e bebe meu sangue, eu estou nele e está em mim. Só isso já basta para a gente não sair da Igreja Católica nunca mais. Entendeu? E nem ser seduzido por religião nenhuma. Porque a verdade está na Igreja Católica. O Catecismo nos afirma isso e a Bíblia nos faz isso. Além dos santos, né, que a gente estuda, que não abriu uma vírgula sequer para sair da Igreja Católica. Morreu, deu sua vida por causa dela, por causa de Jesus Cristo, por causa da Igreja. Só isso. Exatamente. A verdade e também os sacramentos, né? A Igreja Católica é a única igreja onde tem vivo e presente os sacramentos. Dentre esses sacramentos, eu quero destacar aqui 2 sacramentos, tá? E que eu vou querer que vocês compartilhem um pouco com a gente. Inicialmente, o sacramento da Eucaristia, que a Eucaristia só existe na Igreja Católica. Pedi para a Dona Beth, como ministra da Eucaristia, dizer para a gente, para mim, para você, o que é a Eucaristia para ela, o significado, o sentido da Eucaristia, ela que está mais próxima da Eucaristia no sentido do ostensório, do sacrário, do Santíssimo, aquela vida diária levando a Eucaristia, né, para as pessoas, para os doentes, enfim, fazendo visitas. Então, o que é a Eucaristia para vocês, de modo especial para a Dona Beth? Sim, a Eucaristia é o sustento de tudo. É o que bota uma vida em pé, é o que sustenta, é o que cura, que liberta, né? Cura. É nosso Jesus Cristo. Não tem outra saída, só Ele. Foi o único que fez a igreja, chamou os apóstolos, e o único que morreu e que ressuscitou. É Ele, só Ele, né? Então, Ele nos cura, nos livra, e é o nosso Salvador. Então, né? Diante disso, já está tudo esclarecido, né? Só Ele é o pão da vida, só Ele é a verdade, só Ele liberta, só o nosso Jesus Cristo. Ainda sobre a Eucaristia, eu vou perguntar para o seu Zé Carlos, e já o Leonardo está ali coçando, ele está quase assim querendo perguntar, calma aí. Vou perguntar para o seu Zé Carlos ainda sobre a Eucaristia, antes de pular para o próximo sacramento que vem na cabeça, eu quero perguntar para eles aqui. Porque Dona Beth já falou o sentido da Eucaristia para ela, para a igreja, mas eu quero que o seu Zé Carlos, eu vou pedir para ele pontuar algo mais próprio da Igreja Católica. Por quê? Porque a última ceia, por exemplo, a Eucaristia foi instituída por quem? Por Jesus Cristo, né? Que é a Eucaristia, o próprio corpo e o sangue de Cristo. E na última ceia, não é isso? E toda missa é atualizada àquele momento. O sacrifício, a morte de Jesus Cristo. Em toda missa é atualizado. Toda missa o sacrifício acontece. Mas existem algumas outras denominações religiosas cristãs que também eles usam um pouco talvez daquelas palavras, eu não sei, das palavras de Jesus para dizer, mas não fala o nome Eucaristia. Além de não falar o nome Eucaristia, eu não sei muito bem, mas acredito que é mais um simbolismo. O seu Zé Carlos vai dizer um pouco melhor,
Mas existe também, eles chamam de, algumas denominações chamam de Santa Ceia, né? Que para a gente também é a Santa Ceia. É a ceia que é a Eucaristia. Então, seu Zé Carlos, qual é a diferença da Eucaristia, da Santa Ceia, da nossa Igreja Católica para outras denominações religiosas, para outras denominações cristãs? A Eucaristia na igreja é a vida da igreja, né? Se tirar a Eucaristia, acaba a igreja. Nas outras religiões tem o simbolismo, né? Que eles dizem que é simbólico, aquele vinho, aquele pão, é simbólico. Porém, eles também acham que na igreja católica é simbólico, mas não é. Na igreja é realmente o corpo e sangue de Jesus Cristo, alma e divindade. Se tirar essa parte aí da Eucaristia, acabou a igreja, não tem sentido. Não tem sentido mais a igreja existir, porque deixa de existir Jesus. Quando Jesus não entra na Eucaristia, não entra em você, né? Quando você comunga, acabou. Então essas igrejas que têm como símbolos, tudo bem, é problema de cada um, mas lá não é símbolo, é a realidade. É Jesus vivo na Eucaristia, todas as missas. E você comunga, você não comunga um pedaço de pão, comunga Jesus vivo e vivido em nós. Então, se terminar a Eucaristia, termina a missa, termina o culto, termina tudo. Não resta mais nada, porque o ápice da igreja é a Eucaristia, é Jesus quando se apresenta a nós vivo e ressuscitado. Essa é a verdade. E comungar é o quê? Comungar? Receber o corpo de Cristo? É só porque às vezes o povo não sabe, é perguntar É comungar, né? Comungar que é comungar? É uma comum união para todos. O corpo de Cristo é distribuído para todos, não um pedaço para um pedaço para outro. É todo, é um corpo só. Né? Alma e divindade. O que é alma e divindade? Jesus está inteiro, né? Se você come um pedacinho do pão, por menor que seja, Jesus está. Se você come uma hóstia maior, Jesus está do mesmo jeito. No milagre de Lanciano, o que aconteceu? Tiraram um pedaço do coração, né? Que bem pequenininho, botou na balança, deu tantas gramas. Botou o pedaço todo, deu a mesma quantidade. Para dizer que Jesus não é mais pesado nem mais leve em nós. Ele é um só. Ele é um todo em nós. Porque tem pessoa que diz assim, eu vou comungar só um pedacinho da hóstia. Quando falta a hóstia, o padre tora um pedacinho e dá. É a mesma coisa. Tanto faz aquele pedacinho como uma hóstia inteira. É o mesmo Cristo, é o mesmo peso, é a mesma salvação. Não tem diferença nenhuma. Né? Então a Eucaristia na igreja é o ápice maior da nossa vida. Se você não comunga, para que vai para a igreja? Não tem sentido nenhum, né? O sentido de ir para a igreja é comungar o nosso Senhor Jesus Cristo vivo e vivido em nós. É isso aí. E eu tenho só mais uma pergunta. Segura um pouco a garganta aí, tá coçando, já vai afundar ali. Vontade, meu querido. Meus padres são seus. Fazer só mais uma pergunta aqui para Dona Beth agora, que Dona Beth é a ministra da Eucaristia. Mas antes, você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o legalzinho, tá bom? Comenta aqui também e compartilha esse vídeo. Dona Beth, a senhora que é ministra da Eucaristia. Vamos lá. Já tu pergunta, viu, filho? Deixa eu perguntar para a senhora. Seu Zé Carlos falou muito bem sobre a Eucaristia, a senhora também sobre a comunhão. Ele explicou que comungar é o ato de receber a comunhão, é se fazer uma comum união com Cristo, né? Exatamente. Mas eu quero que a senhora fale um pouco sobre o cuidado com a Eucaristia, a senhora como ministra da Eucaristia. Por que eu digo isso? Porque eu percebo que em algumas denominações cristãs, por exemplo, eu posso chegar lá no momento da celebração, né? E eu posso levar o vinho para casa e um pão para casa, um pedaço de pão para dar para Leonardo, por exemplo, porque ele não pôde ir para o encontro. Então eu posso levar, reservado para mim um pouco do vinho, um pouco do pão, um pedaço do pão, e eu levo para Léo. E aí chego em casa e Leonardo ceia, né? Ele faz esse vínculo com a comunhão. Mas na igreja católica, eu indo para a missa e Leonardo não vai, tá? Eu posso, a senhora como ministro da Eucaristia,
Eu posso pegar a comunhão, o pão, né, a hóstia, a Eucaristia, e levar para casa, para Leonardo, ou como é que é? Eu posso, esse cuidado. É a nossa missão, é o nosso preparado, né? Nós fomos exatamente preparados para isso. O ministro quer dizer, você vai, quando aquele doente não pode ir ao templo, né, à igreja, é o ministro que leva a Santa Hóstia. Entendi. É o ministro que leva. Que leva, então, vai visitar a família e dá a comunhão àquele doente que não pode ir à igreja. Então, no caso, como a gente usou o exemplo de Leonardo, se Leonardo estiver doente. Mas... mas eu como cristão, eu como católico, eu não posso pegar, a senhora me dá a hóstia, eu colocar no bolso, guardar no papel na hora ali, tem que e levar. Entendi. Então quer dizer... Só o ministro pode pegar, só o ministro tem essa conta a prestar, né? Ele leva só o doente acamado em casa, na família. O doente que não pode, então a gente visita com o padre assiste aquele doente e aí nós ficamos combinados de levar, voltar com a Santa Comunhão. Então, é todo um preparo, todo um ritmo, né, que a gente faz. A oração, tem o livrinho explicando tudo direitinho. E a gente dá a comunhão ao fiel, ao filho, né, ao doente. E se uma hóstia cair no chão, o que é que se faz? E a gente tem todo o preparo, que a gente bota, tem uma vasilhamezinha com água, a gente bota da água, ali ela desmancha, né, depois leva para casa. Você cai no meio da estrada, não pode de jeito nenhum. Só... Na família, né, na casa do doente, a gente, por exemplo, se ele não aceitar voltar, a gente tem todo o cuidado de pegar o porque tem o local certo de botar na água, né, e ali deixa lá, a gente leva, ela desmancha. E depois bebe? Não bebe mais não, vai para uma planta, aí é sempre na planta que a gente bota. Né? Entendi. Ele desmancha na água e desaparece. Isso aí. E aí, pessoal, então estamos aqui aprendendo, né, cada vez mais, né, as belezas que a Santa Igreja nos proporciona. Dentre tantas belezas, né, se a gente for conversar tópico por tópico, né, André? Mas aqui, a gente passa a noite toda aqui, mais uma semana, mais duas, porque a igreja, não é, senhor José Carlos? A igreja é vasta em riquezas essas que é de ensinamentos, sacramentos, doutrinal. Não é isso? Mas saindo um pouquinho dessa parte agora, eu quero fazer uma pergunta ao nosso padre aqui. Santos de devoção. Qual o santo de devoção do senhor José Carlos? Qual o santo de devoção de Dona Elizabeth? E conta um pouquinho da história deles, por gentileza. Na verdade, o santo de devoção para mim são todos. Em especial Nossa Senhora, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, e é certo, né? Eu sou devoto de Nossa Senhora do Carmo, sou devoto de Nossa Senhora de Lourdes, de Fátima. Eu gosto muito de Nossa Senhora de Fátima. Nas minhas orações sempre lembro de colocar ela, mas não impede de eu ser devoto das demais, né? Porque a gente sabe que Nossa Senhora é uma só. Só tem esses nomes porque é das aparições, em cada lugar que ela aparece, ela se deixa botar um nome, mas é uma só Nossa Senhora. Tem São José, né, que a gente deve lembrar sempre que é um homem justo. Tem os santos todos da igreja, é uma riqueza. Você só consolida na igreja se você lê a vida dos santos. Porque é lendo a vida dos santos que você vai aprender com eles o que eles passaram, o que eles foram capazes de fazer para o bem da igreja. Então, a igreja é riquíssima. Não porque os homens quiseram assim, mas porque Deus quis assim. Porque nenhum homem na face da terra é capaz de enriquecer uma religião, enriquecer uma espiritualidade sozinho, né? Só o homem fazendo orações, não. A igreja a gente já recebeu pronta, na verdade, porque Cristo veio morrer por essa igreja. E tudo que ele ensinou, o homem não tinha capaz de fazer sozinho, né? Não foi o homem que foi atrás de Deus, foi Deus que vem atrás do homem e ensinou tudo que ele devia fazer e observar. Então, se não fosse Cristo, a gente não tinha nada na igreja. Por exemplo, o homem vai fundar uma igreja e vai chamar católica. E quais as orações? É pouquíssima, porque o homem não tem inteligência suficiente para fazer o que a igreja tem hoje, né? As orações, os sacramentos, a Eucaristia, né? Os ritos. Nenhum homem tem capacidade de formar isso. Quem formou foi Cristo, o próprio Deus. Então é por isso que a gente deve permanecer na igreja de Cristo. Não resta dúvida que é a igreja de Cristo.
porque um homem não conseguiria fazer uma igreja dessa. Isso aí, muito bem. Antes de manhã falar, a parte dela, a Beth aqui, excelente resposta, né, André? Assim, a igreja ela é um conjunto, né? Um conjunto de santos, de anjos, Nossa Senhora, que é, né, acima deles também. Assim, a pergunta é mais direcionada assim, se tem... Sempre a gente se identifica com um, pelo menos eu se identifico com o Padre Pio. Né? Apesar que, como o pai falou, a igreja é um todo. Né? Isso aí sem sombra de dúvida. Porém, assim, a gente vai se aprofundando na fé, vai vendo uma história de uma história de outra. São belíssimas, todas. São belíssimas. Porém, a de São Padre Pio, para mim, né, é a que me chama mais a atenção por uma identificação maior. Né? Eu gosto muito da história do Padre Pio, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, os estigmas. Até naquele vídeo, né, André, que a gente sim, sobre isso. Sim. Mas pai citou também São José, né, que é patrão também da igreja, então um excelente santo que é patrono. Muito bem. E a senhora, mãe, tem uma santa, assim, Nossa Senhora, a gente sabe que ela é Celso, né? Ela assim, fora ela, a senhora tem uma santa devoção, fora Nossa Senhora, que já fala Nossa Senhora que eu sei. E conta um pouquinho sobre a vida de santo, que ajudou a senhora na sua vida cristã. Ah, sim, a Sagrada Família é o ápice de tudo, mas Nossa Senhora, que já é tudo em tudo, né? Mas sempre eu gosto da história de São José, como ele fez, né? No aceitar de Maria, no tudo que ele viveu com Maria, no esconder seu filho, né? O filho adotivo que é Jesus Cristo. Então, um homem, um carpinteiro assim, excelentíssimo. Amo o meu São José. Por todo o ensinamento que ele dá aos pais de família, né? Que ele dá na família, que ele, do proteção, do buscar, né? Do silêncio, do viver mesmo ali, né? Então, eu também sou fã, apaixonada por Nossa Senhora e muito também de São José. E muitos outros, né? Como são todos, né? Nos leva a Jesus. Então, hoje eu estou aprendendo mais também com Santa Dulce, né? Dos pobres, né? Então, estou tentando chegar lá também, levando a aprender mais sobre ela. Então, são todos preciosíssimos, né? São todas setas certas para o céu, para a gente seguir e aprender mesmo como amar e como adorar o nosso Jesus através de cada vida de um deles, né? São todos preciosos, mas São José, já do que ele fez com Jesus, com Maria, do aceito, de tudo que ele faz, a gente aprender a buscar. Ele está assim, né? O patrono mesmo das famílias e da gente mesmo, né? Em si, porque tudo que ele fez e faz é nos ensinar a adorar o filho dele, né? Adotivo Jesus, e a ser família, a buscar, a compreender, a ensinar, deixar, né, o seu serviço, que São José é um homem de serviço, né? Tanto espiritual como humano, né? Sim, sim. Então, Isso aí. O André fez 2, 3 perguntas, então agora quem vai ficar com a garganta coçando é ele. Vá, mande brasa. Só mais uma pergunta para concluir esse momento aqui agora. Depois você faz a sua pergunta. Assim, muito bem, né? O santo de devoção é São José, e São José também. Então, realmente é um grande santo da igreja. São José foi o pai do tio Jesus. Meu povo, agora eu quero direcionar um pouquinho mais para o meu pai, José Carlos, né? Do qual eu admiro bastante pelo conhecimento que ele tem, né? De catecismo, Sagrada Escritura e magistério. Então, esse é o tripé, né? É o tríplice que a igreja tem hoje. Que é a Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, não é isso? Se não me engano, pode me corrigir. Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. E a Sagrada Tradição. Comenta um pouquinho desses 3 pontos que a igreja leva muito a sério, né, para a vida de cada cristão. Né? Bíblia, Magistério e Tradição. Sagrada Tradição. E fala um pouquinho do Santo Padre, para as pessoas ainda que não entendem esse termo de Santo Padre, que é o Papa. Bem, como o Léo falou, né, a igreja tem 3 tripés. Tem um tripé, né? É a Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e a Sagrada Magistério da igreja. Por quê? Porque sem esses 3 tripés a igreja não se sustenta. Como tantas igrejas aí que só usam a Bíblia e não se sustenta. Lê a Bíblia, mas não entende da Bíblia, porque Jesus está dizendo coisas preciosas e eles estão deixando de lado. Uma delas é a Eucaristia.
né? E antes da Bíblia ser formada, que foi formada pela igreja, já existiam ensinamentos. Os apóstolos já saíam em todo lugar ensinando. Isso é a tradição, de boca em boca. Não tinha livro escrito nenhum. Jesus não escreveu nenhum livro. A Bíblia não caiu do céu. Teve que a igreja penar 300 a 400 anos para botar tudo no papel. Antes disso, era a tradição oral. Os apóstolos saíam pregando, né, o que ouviu de Jesus, né? Então, essa tradição continuou com os seus sucessores. Então, não é a Bíblia só, é esses três pilares que sustentam a igreja, né? Porque sem a tradição, a Bíblia não poderia ser feita, porque ninguém o conhecia, né? Então, a Bíblia veio depois. Não foi a Bíblia que fez a igreja, foi a igreja que fez a Bíblia. Então, a Bíblia é muito importante. Se não fosse importante, não estava no meio de nós, mas a igreja é quem sustenta tudo isso, a Bíblia, a tradição e o Sagrado Magistério. É a igreja, não é a Bíblia, porque os protestantes, por exemplo, usam só a Bíblia, mas não se sustenta só a Bíblia. Nem a Bíblia diz assim, aqui a Bíblia é sustentáculo de fé, só ela basta. Ela não diz isso, né? Então, porque não pode dizer, porque ela nasceu da igreja, então a igreja é quem sustenta a Bíblia, e hoje a Bíblia sustenta os cristãos. Mas nunca não foi assim. Se Jesus tivesse escrito, né, e desse para os apóstolos, vai e prega isso, era uma coisa, mas ele foi, vai e pregai, né? Não falou, vai e pregai a Escritura, vai e pregai tudo que eu ensinei a vocês. Então, essa é a tradição da igreja. Pregai o evangelho que na época era falado, né? Falado, é a tradição. A tradição, então vem da fala. Porque a outra pergunta, o Santo Padre é chamado assim, esse termo, fala um pouco sobre o Papa. Santo Padre, né, porque é um sucessor, né, de Cristo, ele representa Cristo aqui na Terra. Se ele representa Cristo, ele tem que ser santo, né? Um santo padre. Ser um santo padre porque ele tem responsabilidade de ensinar as coisas que Cristo ensinou. Se ele não for santo, não tem como ensinar, né? E ele é um pontífice, quer dizer, pontífice é aquele que faz a ponte entre os homens e a Cristo. Então o Papa é muito importante nesse sentido, porque ele foi dado por Cristo, toda a autoridade que ele tem é de Cristo, né? O Papa pode errar em várias coisas, né? Futebol, política, cultura, mas na tradição da igreja ele não erra. Quando ele senta ali naquela cadeira e se reúne com os bispos do mundo inteiro para tomar uma decisão, é assertivo. E quem não segue, está em pecado. Às vezes a gente ouve dizer assim, Maria está morta. Se você é um católico e diz que Maria está morta, coincide com essas coisas, você está pecando. Você pode até ir para o inferno e dizer que Maria está morta. Porque a igreja não diz, Maria está viva e foi assunta ao céu de corpo e alma. Quem não acredita nisso, mesmo sendo católico, não está no caminho de Deus. É um dogma, né? É um dogma, né? E o dogma da igreja é para acreditar, não é para ficar em dúvida, né? Por isso que a igreja tem essa autoridade, porque o que ela diz é a verdade. E o Papa, ele vem numa linha de sucessão, né? Do apóstolo Pedro, não é isso? Do apóstolo Pedro, né? É até historicamente comprovado, né? Por isso que a seriedade da Igreja Católica hoje, por isso que a gente está batendo nessa tecla, porque desde essa sucessão apostólica, junto à Escritura, né, André? Sim, sim. Escritura, Magistério, forma essa tríplice coroa, vamos dizer assim, né? Então, para um bom cristão, ele hoje ter uma base de fé, é necessário estar andando, não é isso, pai? Está andando nesse trilho. Porque fora desse trilho você fica vazio, você fica sem sustentabilidade. É por isso que eu entendi, não é isso? Isso mesmo. Porque às vezes as pessoas questionam lá fora, né? Ah, Pedro não foi o primeiro Papa. Como não foi? A Escritura está dizendo que foi. Sim. A Escritura prova que foi. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, uma só. Não é várias igrejas. Então, quem é contra isso não está lendo a Bíblia. Ah, eu só leio a Bíblia, o que está na Bíblia. E isso não conta. Tem que contar porque é a verdade. Essa citação que meu pai acabou de falar está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18.
tu és Pedro, e sobre essa pedra ficaria a minha igreja. Se quiser conferir na Bíblia aí, para ficar à vontade, tá bom? E a partir daí, de Pedro, né, teve sucessões ao longo do tempo. Pedro, depois o outro, até chegar agora em Leão 14. Essa sequência, se você voltar atrás, vai dar em Pedro de novo. Então não tem por que duvidar disso, né? Que Pedro foi o primeiro papa e depois os outros. Porque a igreja não pode ficar sem papa, não pode, porque Cristo não quis assim. Cristo quis ter uma pessoa, um pontífice visível para apacenta minhas ovelhas. Cristo mesmo falou, apacenta minhas ovelhas. Né? Nós sabemos que Pedro negou Cristo 3 vezes, né? E aí ficou marcado aquilo no coração de Pedro. Então Jesus, para curar Pedro, ele, depois de ressuscitado, apareceu a Pedro, né? Ele estava pescando e ele fez aquelas 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Quando na terceira, Pedro caiu em si. Ele disse, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Ele podia descartar Pedro, né? Pedro me negou. Não, mas Deus não descarta ninguém. Ele não descarta nem a mim, nem a você, nem ninguém. Então, Pedro é o primeiro papa porque foi a da vontade de Deus. E aí, pessoal, essa catequese sobre igreja. E aí, André? Vale um like? Vale uma inscrição no nosso canal? Vale ou não vale? Se não der o like e se não se inscrever, vai estar em pecado. Em pecado grave. Falou, André aí. Não sou o Papa, não sou o bispo, não sou o padre, mas digo, vai estar em pecado. Então, Diante desse conteúdo. Aproveitar essa graça, né? Isso é a graça que o Espírito Santo dá a cada uma que está nos acompanhando, que vai compartilhar esse vídeo para várias outras pessoas. Porque é uma simples conversa dessa aqui que nós estamos tendo, que pode esclarecer várias dúvidas que vários ouvintes do nosso Espiritualidade Católica podem vir a ter. Né? Então, por isso que a gente deu até a citação da Bíblia, porque você vai lá e confere, você vê o texto direitinho, bonitinho lá. Mas aqui é a igreja pura. Né? A igreja, na sua essência, do que nosso Senhor mandou fazer, é mandato, não é isso? Mandato. Então, se nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por cada um de nós, mandou, está mandado. Então, louvado seja Deus por esse momento. E já bota um comentário aí, se você ficou com alguma dúvida, né? Nós, né, André? Ao passar do tempo, vamos respondendo também lá nos comentários. Fica à vontade aí. É isso aí. Comentar, compartilhar, se inscrever no canal, deixar o like e ainda tem mais algumas coisas aqui que a gente vai conversar. Olha só. 2 coisas interessantes. Uma que o seu Zé Carlos falou e uma que Dona Beth falou. Seu Zé Carlos falou, Leonardo fortaleceu também sobre esse tríplice, né? Esse tripé na igreja. Aí só fazendo analogia rapidinho, a câmera está ali sobre um tripé. Então, eles falando aqui, olhando para a câmera e observando. Realmente, se uma perna ali cair, a câmera cai. Né? Ou seja, como o seu Zé Carlos falou, a igreja não se sustenta. Então tem que ter esses 3 pontos. E Dona Beth falou sobre, quando o Leonardo perguntou ainda sobre o santo de devoção, além dela ter citado Nossa Senhora, ela falou São José. Né? São José, que é o nome do Zezé aqui, né? Pois é, o nome. Tem um pai que é José, tem um marido que é José. Faltou o filho ser José. Tá na graça também. Mas aí eu conheço o José Mentinho. Pois é. O que você quiser conhecer. Então, assim, eu quero só, porque na igreja, em alguns momentos, se fala muito pouco sobre São José. Eu quero que vocês falem um pouco, apesar que Dona Beth falou um pouco, né, que protegeu a Sagrada Família, que, enfim, quando o rei Herodes estava lá perseguindo, mas eu quero que fale um pouco, afrouxar um pouco mais sobre São José, né, sobre a missão de São José e a referência que vocês né, trazem dele mais forte para a vida de vocês, para a família de vocês, né? Porque eu vejo que há uma devoção muito grande com a Sagrada Família, tanto é que nos momentos de orações, quando a gente fazia antigamente, quem puxava é tanto que nós gravamos o ofício, já postamos sobre o ofício de Nossa Senhora. Eu vou deixar o link do ofício no primeiro primeiro link aqui na descrição. Mas no final do ofício, aí eu
apontei para a Dona Beth para ver se ela iria falar esse mantra, né? Essa fala que ela sempre dizia assim no final das orações: Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Né? Então, desde lá eu já vim observando que há uma devoção muito grande para a Sagrada Família. Então eu queria que vocês falassem, fortificassem um pouco mais sobre a Sagrada Família e mais propriamente sobre São José na vida de vocês. A Sagrada Família é uma família perfeita. Nós sabemos, né, que Jesus constituiu, né, essa família, Deus constituiu essa família para ser uma família perfeita. E era realmente a família perfeita, não tem como ser diferente. A nossa família tem que ter esse exemplo, né? Jesus, Maria e José, onde está no seio da família, totalmente, né? Quando a gente se espelha nesse modelo de família, não dá nada, não dá errado, sabe? O pior é que nós queremos ter várias famílias diferentes na nossa vida, né? É família com cachorro, é família com homem e homem, é família com mulher e mulher, mas a família real é essa família de Nazaré. Fora dela, tudo é balela, né? E São José não foi esposa de Maria, assim como nós conhecemos. Ele foi um guardião de Nossa Senhora, um guardião de Maria e um guardião de Jesus. Ele quem tomou conta. Né? Tem pessoas que dizem que Jesus teve irmãos, mas não teve irmãos. Jesus teve os irmãos, né? Parente, primo que ele tinha, né? Mas nunca tem, na Bíblia diz, filho de Maria. Esses aqui são os filhos de Maria, só Jesus. Então, Maria não teve outros filhos, porque eles não coabitaram. José tomou essa responsabilidade para si de guardar a família, de guardar Jesus e guardar Maria, nada mais. Essa é a missão que ele aceitou. Deus propôs e ele aceitou e cumpriu com louvor. Por isso que ele é um homem justo e um homem de fé. Quando Maria apareceu grávida e ele não sabia do que se tratava, se ele não fosse justo, ele botava Maria na boca dos leões. Mas ele não saiu devagar, saiu às escondidas para não botar Maria em risco. É um guardião. Depois que o anjo veio para ele em sonho, que ele compreendeu e voltou para casa e continuou guardando o menino e a mãe. Não teve relações sexuais para ter outros filhos. Nem poderia ter, porque Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus e nada mais. Virgem, sempre virgem. Então, essa polêmica, né? Se as pessoas não estiverem atentas, aí vai achar que José teve relacionamento com Maria, mas não teve. Foi um guardião, ele guardou a família. Quando José morreu, aí Jesus já estava com 12 anos, que 12 anos mais de 12 anos já é a responsabilidade dos judeus, né, daquela época. 12 anos a pessoa já tem uma responsabilidade. E Jesus teve essa responsabilidade de continuar a família abençoada por Deus. Entendeu? Então, Maria é virgem e sempre virgem, não teve outros filhos. É isso mesmo. E como guardião e protetor, né, ele teve a parte do pai de ensinar, de educar, de fazer, né, amar, de fazer tudo. É que Jesus só não puxou a gente no pecado, né? O resto tudo ele viveu com ele. Exato. Sentiu a dor, sentiu a tristeza, sentiu a falta, né? Dos amigos, de lá, de tudo. Então, é simplesmente para nós, né? Que somos filhos, chamam ele de pai. Nós, seus filhos, é simplesmente o sinal certo, né? Correto e verdadeiro que nós temos que seguir mesmo. Não tem outra saída. Tem que seguir mesmo todo ensinamento, buscar ser devoto, ser filho mesmo e ensinar os outros, né? Viver o que ele deixou para a gente viver. Amar, respeitar os pais, amar, respeitar os amigos, amar, respeitar e no trabalho, né? Fazer bem feito com carinho, com amor. Fazer que nem tudo, né? Já é um dono de José, né? Dono de casa. E assim vai fazendo a família acontecer, né? As famílias. Então, é muito para você chamar São José. Eu falei do pai, marido, mas eu tenho até irmão também de José, né? Tudo é José. José. Não falta não. Muito José e Maria não então, falta. a José com nós, né? Conhecer e aprender. Uma coisa interessante nas famílias é a seguinte. Quando Jesus se perdeu lá no templo, né? Se perdeu não, ficou no templo,
e que os pais só deram conta quando já estavam no meio do caminho, aí voltaram, Jesus falou com eles, não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Maria e José não entenderam essa frase, mas guardaram no coração e foram juntos. E a Bíblia diz que Jesus obedeceu e seguiu seus pais e crescia em estatura e graça. Isso que deve ser os filhos, né, da gente, crescer em estatura e graça e obedecer, né, aos pais. E Jesus, que era Deus, obedeceu até quando ele completou a vida pública dele, mas ele obedeceu a José e Maria ali sem questionar, né? Então, esse é que é a família, né? Os filhos não questionar os pais, nem os pais questionar os filhos. Porque muitas vezes você fala assim, meu filho tem que estudar para ser tal coisa. Aí ele disse, não, mas eu quero ser tal coisa. Pronto. É a vontade dele que prevalece, não é a vontade do pai, né? É a mesma coisa, o pai é açougueiro, mas o filho quer que ele seja engenheiro. Não. Tem que respeitar a vontade do pai e o pai o do filho. Sendo assim, você vive numa família como Maria e José. Pois. Muito diálogo, né? Tem que ter muito diálogo, tem que ter muita compreensão, tem que, sabe, né? Virar família, estudar junto, ler junto, orar junto, né? Além do diálogo, muita escuta também, né? Porque tanto Maria quanto José escutava bastante um ao outro. E eu ia perguntar sobre a virgindade de Maria, mas o Zé Carlos já falou muito bem, né? Que Maria, ela se manteve virgem, casta. Tanto é que, como ele mesmo mencionou, ela casou com José, mas não coabitaram, né? Não tiveram relação sexual. E os irmãos de Jesus eram, na verdade, primos, né? Parente próximo. Parente próximo. Era chamado de irmão, né? Porque na língua hebraica não tem a palavra irmãos, é primos, tal. Na língua hebraica. E sobre, já como ele já falou, confirmou sobre a virgindade de Maria, eu quero perguntar sobre José. Ele era virgem também, ele se manteve casto. Claro que diante do casamento com Maria, ele se manteve casto porque ela se manteve virgem, né? E a virgindade de Maria é um dogma de fé, né? Um dogma da igreja também. Mas José, até antes de Maria, o que a igreja fala sobre José? Ele é casto também, ele é virgem, ou ele teve, sei lá, de repente algum envolvimento antes de Maria? Porque Maria, ela foi preparada para receber, para ser mãe de Jesus. Mas José, ele foi preparado também para ser o pai de Jesus, ou vamos pegar esse aqui? Na verdade, a Bíblia não fala de José nesse sentido, né? A tradição. Mas a tradição nos diz que José foi casado. Teve mulher e teve filhos. Por isso essa confusão, né, muitas vezes, que os filhos de Maria com José, mas não é. Se José teve filhos, foi com outra... Porque José não era jovem como Maria. José já tinha uma certa idade. Então ele veio de um casamento, né? E certamente ficou viúvo. E Deus perguntou, você quer essa responsabilidade? E ele disse, sim, quero. E assim foi feito, né? Para ser guardião, porque por ser um homem mais velho, né, para guardar a família Jesus e Maria, precisava de uma pessoa mais experiente e santa, justa. E foi isso que aconteceu. A escolha de Deus também, mas não como Maria, que preparou dentro do ventre, né? Foi um chamado, como um sacerdote é chamado, por exemplo. Você está ali, de repente, em oração e Deus chama, quer ser sacerdote? Aí ele bate no peito dele e diz, quero. E dá o seu sim e vai ser sacerdote. Assim foi José, né? Quer ser guardião de Maria e do filho dela? Sim. E aí Deus escolheu, entendeu? Mas José já veio de uma vida já mais antes, talvez casado, talvez com filhos, mas a Bíblia não destrincha isso, né, para nós. Então a gente fica só com essa pequena deixa da igreja, mas não tem muita coisa de José assim, para dizer o passado dele. Mesmo porque Deus não bota o passado de ninguém em pauta, né? Veja
Abraão. Abraão era uma pessoa idólatra, adorava vários deuses lá na terra dele. Mas quando Deus chamou ele, ele aceitou e deixou tudo, né, e se tornou pai de uma multidão. E Deus não botou, eu chamei Abraão porque ele era assim, ele era assado, ele era idólatra. Não, Deus não expõe a vida do passado de ninguém, nem a nossa vida. Você já imaginou quando você foi julgado por você é assim, você foi assado, Não, você é o que você é hoje. A sua santidade é hoje, não é do passado, da sua vida pregressa, porque Deus não expõe nada do passado, nem no tempo antigo, nem nos tempos de hoje. Então José, a gente não sabe quase nada, porque a Bíblia não expõe, né? Aí José foi assim, foi assado, foi... Não. Então, Deus chamou José e ele aceitou, só isso. É isso aí. Então, Sagrada Família, uma família casta, né? Até porque Jesus também ele foi casto, né? Então, exemplo para todos nós. Então, pessoal, agradecendo, né, esse momento tão valioso, meus pais aqui, nosso irmão André, agradecendo essa belíssima catequese que tivemos. Esperamos que você guarde em seu coração essas palavras, reflita, né, e procure aprender cada vez mais, porque a igreja ela é muito sábia, né, na sua doutrina, e a igreja, vocês concordam comigo, né? Quanto mais a gente estuda, mais se apaixona por ela. Então, é nesse sentido que a gente vai finalizando mais um podcast, com a presença aqui do senhor José Carlos e dona Elizabeth, né, que passaram esses conhecimentos para a gente, né? A gente aprendeu bastante. E com certeza cada pessoa, cada ouvinte de casa também aprendeu bastante. Então compartilha mais uma vez esse vídeo para ter seu amigo, amiga, seu pai, sua mãe que também, né, tem dúvidas ou quer saber mais sobre essa igreja. E com certeza vai ser de boa valia. Então vamos colocar tudo em oração agora. Vocês querem fazer um agradecimento nesse momento? Pode fazer, né? Eu só agradeço estar aqui, né, pela primeira vez participando de um podcast. E de boa, né? Pensei que eu ia tremer todo, mas não. Parece que o Espírito Santo, né, nos agasalhou e a gente ficou de boa aqui. Então, tudo de bom. Agradecer a Deus por esse momento, né, que tem outros momentos igual a esse, né? Com o André, com o Léo e com outras pessoas, né, que eles, né, leiam mais, se interessem mais pelas coisas de Deus para ensinar para tantas pessoas que estão aí na escuridão. E que Deus nos abençoe sempre. Só gratidão, né, a Deus por esse momento, por a sua permissão, a todos nós, né? E que muitos virão por aí. Isso aí, louvado seja Deus, então. Vamos fazer agora um momento de oração intercedendo sobre cada um de vocês, sobre sua família. Quem falou bastante aqui também de igreja e família. Um não anda sem o outro, né? Então que a sua família seja abençoada, a sua família seja repleta da graça do Espírito Santo. E assim, através desse canto que nosso irmão vai puxar agora, a gente vai fazer esse momento de oração e vamos pedir a graça de Deus. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, na igreja eu quero consumir, quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que
da loucura da cruz vou seguir. Lágrimas de sangue nos teus olhos, extinguei mais martírio da alma. Mãezinha, minha vida, na igreja eu quero consumir. Quero estar ao teu lado, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Muito obrigado, meu Pai, por esse momento de graça diante de Ti, meu Pai. Muitas pessoas que nos ouviram vão passar essa mensagem e, além disso, vão aprender bastante sobre a igreja, sobre se entregar mais à graça do Espírito Santo, sobre se entregar mais à igreja, porque ela, sim, mãe, é mãe puríssima, é mãe que nos leva com perfeição a nosso Senhor Jesus Cristo. É esse momento, Senhor, de oração que nós fazemos de intercessão por todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, que estão em suas casas, que estão precisando de uma palavra, Senhor, que muitas vezes estão numa depressão, muitas vezes estão numa dificuldade, que muitas vezes estão com uma doença, meu Pai. E que essas palavras venham sobre eles e que eles venham receber a graça, a cura e a misericórdia do Espírito Santo. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, por esse momento muito especial. Esse momento foi de graça, de misericórdia, esse momento foi de catequese, para abertura de coração e de mente. Venha, Senhor Jesus, venha, Espírito Santo, sobre meus pais, sobre toda a minha família também, minha família que está em casa também me aguardando, a família do nosso irmão André, por todos, Senhor, por todos que estão nos escutando, pela comunidade de São Brás, pela paróquia São João Paulo II. Venha, Espírito Santo, sobre cada um em particular, ilumina, dá discernimento para amar cada vez mais essa igreja, para amar cada vez mais a sua família e assim ser canal da graça de Deus, e fazer como Nossa Senhora, estar ao lado da cruz, principalmente, Senhor, no momento de mais dificuldade, principalmente até no momento de desespero. Então, e dizer que na loucura da cruz vão seguir. Vamos ficar mais uma vez, encerrando esse momento de oração, e cantar forte, lágrimas de sangue. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, na igreja eu quero consumir. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. E dizer que na loucura da cruz vou seguir. E dizer que na loucura da cruz vou seguir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu. Valeu.